O capítulo 257 do mangá de Jujutsu Kaisen trouxe um grande questionamento para nós sobre o Rei das Maldições mostrar a capacidade de rejeitar o seu destino, na forma de nascer como um gêmeo, se assimilando ao seu irmão ainda estando dentro do ventre da sua mãe. Agora, questionamos a ideia do poder do fogo do Sukuna durante todo esse tempo da sua apresentação, desde o combate com Jogo e também com Mahoraga, ter sido sempre do seu irmão. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados que esse vídeo contém spoilers do mangá de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal! Que capítulo foi esse? O capítulo 257. Nós ainda não temos uma tradução definitiva do mangá, mas eu já estou curioso sobre o que vem por aí no domingo. Sobre o que vai ser proporcionado através dessas explicações de um capítulo fantástico e fabuloso. Caraca, muitas definições, teorias foram concretizadas, teorias foram descartadas e a gente segue aqui teorizando mais uma vez. Aí seguimos logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você reagir aos nossos conteúdos para que a plataforma continue entregando os vídeos do Geek Brasil ainda mais por aí, né? Então se você se inscreve ou deixa seu like, principalmente se você se inscreve, você ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais. E é claro, você também pode comprar os seus mangás com o nosso link na Amazon. Isso nos ajuda também através das comissões que são proporcionadas pelas nossas compras. Então você faz isso ali comprando o seu mangazinho, comprando o seu monitor, comprando o que você quiser ali pela Amazon, e você pode comprar através dos nossos links nos ajudando. Vamos lá, ao longo de toda a história do mangá de Jujutsu Kaisen, nós observamos o Sukuna tendo esse grande mérito de ser um personagem utilizando duas técnicas. E isso acabou sendo algo até interessante, porque não só duas técnicas, né? Mas depois a gente observou ele também utilizando a técnica das 10 sombras. A técnica ali do Megumi, mesmo estando no corpo do Fushiguro, ele também foi capaz de utilizar a técnica das 10 sombras, mesmo não utilizando o poder do fogo. Então nós não sabemos a quantidade de limite ou até mesmo os questionamentos que a gente vai trazer daqui a pouco também sobre o vídeo da Tsukumo, sobre como o cérebro pode processar essas técnicas e essas informações, o que poderia gerar um surto na mente do Rei das Maldições. Ou não, nós não sabemos direito o que pode ser proporcionado através disso. Só que duas pessoas na história, na verdade três, né, pessoas na história, acabaram conseguindo abordar esse tipo de assunto. Nós temos o Kenjaku, o Sukuna e também o Yuji. Bem interessante essa família, né? Bem interessante essa família. Esse último, o Itadori, foi provavelmente ser descendente da alma do irmão do Sukuna. A forma como o Itadori também consegue ter essa capacidade de ter duas técnicas ou mais. Aquele que não tinha nenhuma técnica no começo da história, no começo do mangá, agora tem duas para ele utilizar. E quem sabe uma terceira. Quem tem dois pode ter três, né? Isso só depende ali da forma como o Yuji vai performar nos próximos capítulos. E é interessante perceber no capítulo 257 que o Sukuna tem uma fala muito interessante de que o irmão dele, a alma do irmão dele, fez o ciclo de reencarnação e voltou 1000 anos depois a habitar um corpo humano. Existem vários processos sobre reencarnações. Eu não sou muito aprofundado nas ideias e completamente ali, eu sou especialista, uma pessoa que consegue falar muito bem sobre esse assunto. Eu entendo um pouco, eu sei que existem processos na reencarnação, na qual você pode voltar como vários aspectos do planeta. Você pode voltar como um animal, você pode voltar como uma outra dimensão, você pode chegar para outro lugar. Existem várias visões relacionadas a isso. E o Sukuna acaba dizendo que o seu irmão fez um ciclo, a alma do seu irmão fez um ciclo de 1000 anos e retornou em
Jin Itadori, a forma até mesmo como o Kenjaku foi atrás da alma do Jin, na alma ali do irmão do Sukuna, para ter um caso com a forma e também gerar esse filho na qual nós estamos acompanhando ele como protagonista de Jujutsu Kaisen. Então o Sukuna mesmo disse que o Kenjaku não teria um filho de uma forma à toa, não teria um filho de um jeito qualquer, então ele acabou assumindo a ideia de que Jin Itadori seria ali a figura da reencarnação do seu irmão. E isso é interessante porque 1000 anos também é um ponto bem específico na história de Jujutsu para criar várias percepções interessantes. Durante todo o mangá, várias vezes a gente viu uma referência a 1000 anos na história. Esse número e essa proporção do tempo não é algo à toa. A última vez que alguém como Itadori surgiu foi há 1000 anos. Logo nos primeiros capítulos, o Gojo acaba dizendo isso, de que aquele que conseguia controlar o Sukuna, ou até mesmo aquele que conseguia ter uma manifestação tão interessante sobre objetos amaldiçoados, havia surgido há 1000 anos. Uma pessoa tão resistente a venenos como o Itadori. Nós também temos o Kenjaku, que diz que todo o seu conhecimento de feitiçaria vem de 1000 anos. Lá na batalha contra o Takaba, o Kenjaku diz com todas as definições de que seu conhecimento de Jujutsu vem de 1000 anos, e ele foi transpassando ali de corpo em corpo, foi vivendo durante todo esse tempo ao ponto de quebrar os paradigmas feitos por Tengen. Falando da Tengen, nós também temos a personagem se mantendo em sua forma normal por 1000 anos, e depois de 1000 anos conseguindo transcender ali a sua perspectiva, o seu aspecto principal. E agora, mesmo vivendo durante esse tempo, mesmo sabendo que precisava de um receptáculo estelar, ela o rejeitou. Mesmo o receptáculo estelar tendo sido ali cortado, ou na verdade morto pelo Toji, ele poderia, ela, né, a Tengen poderia ter escolhido outro receptáculo, mas não escolheu. Ela definiu ali como seu processo para prosseguir com a situação da sua evolução. Isso também para definir esses 1000 anos que se passaram durante a história. E nós também temos agora a alma do irmão do Sukuna, que reencarnou 1000 anos depois, com um purismo, né? Porque uma alma de um bebê que não chegou nem a viver, nem sair do ventre da sua mãe, pode completar na história de Jujutsu Kaisen como um simbolismo perfeito do purismo. Um bebê que nunca saiu do ventre da sua mãe e que acabou tendo a sua alma tendo ali, vagando por todo esse tempo, com uma forma de purismo, buscando idealismo e nascendo na inocência de Jin Itadori. E essa definição faz com que a gente entenda que os feiticeiros de Jujutsu Kaisen, os personagens deste mangá, parece que o mundo tende a forçar eles a retornarem para sua história 1000 anos sempre. Tanto ali na forma como eles encarnaram, quanto também os personagens que tiveram grandes mudanças, ou até mesmo tiveram grandes destaques depois deste 1000 anos. Personagens que tiveram ali uma grande serventia na Era Heian e agora tiveram grandes destaques nos momentos atuais, nos capítulos recentes, da mesma forma como mantiveram na Era passada. E isso é algo que acaba definindo ali os personagens de uma forma curiosa e interessante. E aí nós temos então esse paralelo interessante entre o irmão do Sukuna, o Sukuna, Maki e Mai. Os dois personagens, tanto os irmãos, tanto do lado do Sukuna e seu irmão, quanto também a Maki e a Mei, ou a Mai, né, como vocês preferem, tem essa característica bem interessante sobre o paralelo entre eles. Tanto Maki e Mai se lembram de coisas dos seus nascimentos. O Sukuna, Jin e Itadori também parecem carregar a mesma situação. Lembrando que este episódio, este capítulo que nós vemos o Itadori recebendo as memórias, observando a fala do seu vô com o seu pai, é ele ainda como um bebê, e ele se lembra claramente do que aconteceu. E é um paralelo bem interessante porque o Sukuna também se lembra exatamente o que aconteceu dentro do ventre da sua mãe, porque ele mesmo disse, ele rejeitou o destino de nascer como um gêmeo, e assim acabou assimilando o seu irmão, tornou o seu irmão para si, tomou o seu irmão para si. Nós só precisamos da confirmação se a ideia dele ter 4 braços, 4 olhos, 2 bocas
é uma definição corpórea do seu irmão ou se isso é algo de manifestar e mudar a sua alma completamente. Um estado, até mesmo como Hajime disse, que ele assumiu como um fenômeno de perfeição. E essa é uma questão interessante a se pensar sobre o paralelo entre esses 5 personagens, né? Não são 4, porque agora entra o Jin e também o Itadori, mas porque os atributos físicos de um feiticeiro com restrição, como a Maki e do Toji, lhe dão poderes físicos extremamente anormais, ou seja, personagens com essa capacidade de restrições físicas poderiam simplesmente lembrar de fatos e memórias da sua infância ou até mesmo da sua concepção. Eu não acharia nada estranho um feiticeiro com esse tipo de restrição, um personagem com esse tipo de restrição conseguindo chegar nessa visão de ter memórias, de se lembrar de coisas completamente ali numa certeza de que aconteceu na sua infância. Existe algo situado aqui sobre os pactos que provavelmente teremos como explicações nos próximos capítulos. Eu tô curioso para saber essas ideias e esses paralelos no que Gege Akutami vai conectar até mesmo ali sobre os personagens e até mesmo sobre a forma como a Maki e a Mai podem dar ainda mais pistas sobre o passado de Sukuna e seu irmão gêmeo, assimilando ali Jin, Itadori e o Yushi. Então vem a ideia de que o Sukuna havia conseguido herdar a técnica de fogo do seu irmão. Como nós vimos agora no capítulo 257, no último capítulo, nós tivemos a confirmação de que o Itadori conseguiu a manipulação de sangue depois que assimilou as pinturas da morte entre 4 a 9. Confesso pra vocês que isso me incomodou um pouco. Me incomodou um pouquinho. Só um pouquinho, né? Só um pouquinho, porque você observar toda a cena ali do Chozo, da forma como os irmãos dele ainda estavam no armazém, ainda me incomoda um pouco do fato do Itadori ter aprovado, ter devorado os irmãos, se não tiver ali uma conexão de alma com eles, isso ainda me incomoda um pouco, mas é a história. Vamos seguir aqui com esse ponto, porque o Itadori agora tem o poder, a capacidade de manipular o sangue através das habilidades das pinturas da morte. E se o Yuji consegue fazer algo assim, acredito também que o Sukuna teve este poder do fogo ao assimilar o seu irmão. Nós tínhamos duas técnicas, dois poderes que poderiam se complementar, poderia ter ali uma ideia interessante. Mas o Sukuna pode ter absorvido um fato diferente, um poder diferente para que ele conseguisse utilizar a habilidade de fogo do seu irmão. Como nós sabemos, esse aspecto pode vir ali através de um fator externo. Por exemplo, o Itadori consumiu ou absorveu ou assimilou os irmãos do Chozo. Logo, ele consegue utilizar a técnica de manipulação de sangue. No caso, o Sukuna, se ele conseguiu assimilar ou absorver o seu irmão, e o seu irmão tinha o poder da técnica de fogo, então é claro que ele também conseguiria utilizar esse fogo da forma como um arco, ou até mesmo ali o que ele pode gerar através dessa técnica extremamente apelona, que nós ainda não sabemos do que se trata. Mas é um detalhe bem interessante para se frisar sobre como o Sukuna pode ter ganhado a técnica do fogo do seu irmão. Isso é um destaque muito interessante também, porque a Yoruzu, ela chama a técnica do Sukuna de Mizushi, né, que é ali a forma do santuário, né, que é o Shire, que coloca ali na definição. E a Yoruzu, ela acaba chamando a técnica do Sukuna disso, só que a gente ficava se questionando, por que a Yoruzu chama a técnica do Sukuna do nome da expansão de domínio dele? Por que não é a técnica? Por que a técnica do Sukuna é essa tarja preta, esse quadradinho preto e tal? Só que a Yoruzu, ela pode estar certa. O nome da técnica do Sukuna pode ser mesmo Mizushi. Só que temos uma outra definição também, já que o nome, né, a tarja preta que aparece no capítulo 214, pode ser uma definição do nome da técnica do seu irmão, o que seria algo até mesmo interessante para acrescentar na lore e por que o Sukuna ainda meio que tipo assim é censurado para utilizar o nome deste poder. Talvez porque ele tenha feito um trato, talvez tenha sido feito um pacto, talvez ele tenha descumprido alguma regra muito importante no mundo de Jujutsu, essa assimilação, ou
por ele ter absorvido o seu irmão, ele quebrou um pacto que os gêmeos se identificam, que possam ter ali numa forma de serem enxergados no mundo Jujutsu, já que a própria Mai diz que gêmeos para o mundo Jujutsu são uma única só pessoa. E agora resta a gente entender o que faz o Itadori e o Sukuna serem compatíveis com ter mais de duas técnicas. Não só o Sukuna e o Itadori, mas também o Kenjaku, né? O lance das almas poderia até mesmo ser uma explicação, mas como o Sukuna manteve o poder do seu irmão preso a si, se a alma já tinha ido embora, né? Se a alma já tinha ido pro seu caminho, pro seu ciclo de reencarnação. E isso, como eu falei, conecta ainda mais ao Kenjaku, porque ele ainda poderia ter a capacidade de utilizar de 2 a 3 técnicas. A Tsukumo chega até mesmo cogitar que o Kenjaku poderia ter uma quarta técnica, um quarto poder, o que poderia ser marcado como algo extremamente apelão. Como isso será explicado é o que me deixou encucado no final do capítulo 257. Isso é o que me deixou encucado. Eu tô realmente curioso para saber como Gege Akutami vai prosseguir com isso e com essa explicação do uso das técnicas amaldiçoadas, de 2 a 3 técnicas, porque antes nós tínhamos o acesso da alma, essa visão ali dos feiticeiros utilizarem a alma, principalmente o Sukuna utilizando a alma do Fushiguro para conseguir utilizar também os poderes das 10 sombras. Mas se o Kenjaku não tem a alma do Getou, ou até mesmo ali o próprio Sukuna não tem a alma do seu irmão, se for confirmada essa teoria, como é que eles estão utilizando essas técnicas?